Graça e paz. A palavra de Deus nos diz, em 1 João, capítulo 4, aleluias, do versículo 12 ao 17, diz bem assim: Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Aleluias. Então a Bíblia já diz aqui bem clara que ninguém jamais viu a Deus. A gente só vai ver Deus naquele grande dia. Aleluias. Só os salvos vão ver Deus. Deus vai estar, a gente vai estar no meio de Deus. E vamos ver Deus face a face. Vamos ver Deus do jeito que Ele é. Aleluias. Está em Apocalipse 22, no versículo 3 ao 4. Oh, glórias. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que deu o seu Espírito. Aleluia. E nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Que Espírito é esse? O Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos convence. Quando a gente está prestes a fazer alguma coisa errada, o Espírito Santo, ele nos alerta. Ele nos convence que aquilo ali é errado. Só que ele não vai nos proibir. A decisão é sua e é minha. A decisão é nossa. De fazer o certo ou não. De fazer o que agrada a Deus ou não. Aleluias. Aleluias. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Oh, glórias! Deus enviou o seu Filho. Que Filho? O Senhor Jesus. Como Salvador do mundo. Aleluias! Como está escrito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não perecer aonde? No lago de fogo. Aquele que crê tem a vida eterna. E a palavra de Deus diz mais: aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Ou seja, quem não crê no Senhor Jesus, ele já está condenado. Quem não crê em Deus, quem não crê no Senhor Jesus, já está condenado. Condenado ao lago de fogo. Aleluia. No versículo 15, diz bem assim: aquele que confessar que Jesus, aleluias, é forte. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Se nós confessarmos que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece em nós e nós em Deus. Aleluias! Versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Aleluias. Deus tem muito amor por nós.
Deus, Ele nos ama tanto, tanto. Deus, Ele nos ama demais. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus, Ele te ama. Você que está me vendo aí. Deus, Ele te ama demais. Nunca pense que você está sozinho, que você está sozinha. Não. Deus, Ele te ama. Deus, Ele quer apenas que você venha para Ele. Para Ele cuidar de você. Assim como um pai cuida do filho. Deus é pai. Deus, Ele quer ser seu pai. Mas para Ele cuidar de você e ser o seu pai, você tem que reconhecer Ele como pai. Você tem que aceitar Ele como seu pai. Obedecendo os mandamentos dEle. Obedecendo a palavra dEle. Vivendo a palavra dEle. Praticando a palavra dEle, a palavra de Deus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Deus é amor. Deus, Ele é amor. Por isso Ele nos ama. Porque Ele é amor. E Ele quer cuidar de você. Aleluias. Oh, glórias. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Se você permanecer no amor, você permanece em Deus, porque Deus, Ele é amor. O amor é de Deus. O amor é de Deus. Se você amar o seu próximo, se você amar os seus irmãos, você está permanecendo em Deus, você tem Deus. Porque Deus é amor. No versículo 17. Aleluias. No versículo 17 diz bem assim: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo, oh glórias, no dia do juízo, a palavra de Deus diz bem claro assim: ao homem está destinado morrer uma só vez, vindo depois da morte o juízo. Depois que morre, segue-se o juízo. Não existe esse negócio de a pessoa morrer e voltar para a terra. Ah, eu vi o fulano que morreu, o ciclano. Eu vi ele. Não. Não foi aquela pessoa que você viu. A pessoa viu ali, foi o próprio Satanás, o diabo. Porque quem morre não volta. Quem morre não volta. Se uma pessoa que já morreu aparecer para alguém, não é aquela pessoa. Ali é o diabo. Porque a palavra de Deus, ela não pode mentir. Deus não mente. Ele diz: ao homem está ordenado, olha, é uma ordem. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois da morte o juízo. Então, depois que morre, segue-se o juízo. Se fez coisas boas,
Amém. Glória a Deus. Vai receber uma recompensa muito boa. Agora, se fez obras más, misericórdia. Se as obras eram más, porque nós vamos ser julgados pelas obras. A Bíblia diz isso. Que nós vamos ser julgados pelas obras. E o julgamento vai começar primeiro pela casa de Deus. Por aqueles que conhecem o Evangelho. O julgamento vai começar primeiro por aí. Depois os de fora. Aleluia. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor. Aleluia. Oh, glórias. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Confiança de quê? De que seremos salvos. De que somos salvos. Se você permanecer no amor, você pode ter confiança que você vai ser salvo. Se você amar o seu próximo, se você ajudar o seu próximo, a gente tem confiança de que seremos salvos. Aleluias. Pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Segundo, glórias, aleluias. Também, aqui, vamos. Pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Do jeito que Deus é, do jeito que o Senhor Jesus é, também nós temos que ser também neste mundo. Deus é amor. Nós temos que andar em amor. Temos que amar o nosso próximo. Temos que amar a todos. O nosso próximo é aquele que nos feriu, que nos magoou, que quer o nosso mal, que quer até mesmo a nossa morte. Ele é o nosso próximo. Nós temos que amar ele. Não é amar somente aquelas pessoas que nos amam, não. E a palavra de Deus diz bem claro também. Não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. A gente vence o mal com o bem. Lá fora o povo vem com o mal. Os que não conhecem o Evangelho, a gente tem que ir com o bem. Ele nos trata mal. A gente tem que tratar todos bem. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Então, ame o seu próximo. Pratique a palavra de Deus. A palavra de Deus diz bem claro lá em Tiago. Tiago, no livro de Tiago, diz bem assim. Sejam praticantes da palavra de Deus e não somente ouvintes, enganando a vós mesmo. Nós temos que ser praticantes da palavra de Deus, não somente ouvinte. Amém? Então vamos praticar, vamos viver, vamos obedecer a palavra de Deus. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. A paz do Senhor a todos. Que o Espírito Santo de Deus abençoe a cada um.
Que o Espírito Santo de Deus seja com cada um que está vendo essa mensagem. Sejam todos abençoados pela mão de Deus em nome de Jesus. Seja abençoado em todas as áreas da sua vida. Em o nome de Jesus. Você que está vendo essa mensagem, que estava com uma dor, que estava passando por uma dificuldade muito grande, em o nome de Jesus Cristo, eu amaldiçoo essa dor, eu repreendo essa dor, no nome de Jesus Cristo. Seja liberto, seja livre dessa dor, na autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Seja livre, seja curado em nome de Jesus Cristo. Em o nome de Jesus, eu te abençoo. Sejam todos abençoados, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, graças a Deus. Aleluias. Amém, graças a Deus. Aleluias. A paz do Senhor a todos. Aleluias. Oh, glórias.